Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Quero aqui falar para vocês ter um bom retorno aí para o terceiro bimestre e que agora nessa nona semana, que vai do dia 26/7 a 9/8, nós iremos ter a primeira atividade do terceiro bimestre, tá? Então, essa é a atividade do oitavo ano e o tema do nosso gênero textual é o artigo de opinião, tá? O artigo de opinião, ele tem como objetivo dar a opinião do autor, isso é, em determinado tema, ele vai falar se é a favor ou contra a um tema, a um determinado assunto, que no caso seria a tese. Então, por exemplo, se eu falar que eu sou é, é, contra ao homossexualismo, por exemplo. Eu sou contra a homossexualismo ou a homofobia, né, que é quando a pessoa tem aversão a pessoas que são homossexuais, tá? Então, se eu sou contra as pessoas homofóbicas, então eu tenho que montar um texto falando que isso é uma coisa ruim, que isso leva o ódio, que isso, né? Então eu coloco no meu texto a minha opinião, tá? Aqui bem no início, eu dou uma breve explicação do que é, tá? E aí logo abaixo desse vídeo, eu vou colocar alguns vídeos de outras pessoas que vão explicar o que é artigo de opinião, tá bom? É, aí também, né, dentro da tese, para a gente saber, porque tese, quando eu falo tese, é para mim saber se é a favor ou contra. E aí a gente tem um tema, tá? Geralmente todo texto tem um tema, né? Então, tema é uma coisa, tese é outra, o título é outra coisa, tá bom? Então, ah lá, devemos diferenciar também o tema do texto e elencar quais são os argumentos usados. O que são os argumentos? São o porquê que eu sou a favor ou porquê que eu sou contra. Por exemplo, se perguntassem para mim, professora Juliana, por que você gosta de chocolate? Porque é doce, porque é delicioso, porque agrada o meu paladar. Esses argumentos, os porquês, são os meus argumentos. Eu estou explicando por que eu gosto tanto de chocolate. É a mesma coisa se você for conversar com uma colega sua e falar para ela não conversar com tal menina, porque você vai falar que ela é chata, que ela é uma cobra, que ela é falsa, não sei, mil e uma, né? Porque esses porquês que você usa, você está tentando convencer da sua amiga a parar de conversar com a outra. Então, isso é um tipo de convencimento, é um tipo de argumento, tá? Então, no próximo texto que a gente vai ler, né, que vocês vão ler aí, a discussão é sobre a saúde pública de uma cidadezinha localizada no interior de Pernambuco, é onde o autor vai argumentar, vai explicar as péssimas condições dos postos de saúde, né, e dos hospitais. Então, o título é assim, ó, saúde pública por onde começar o tratamento, tá? Então, aqui vai falar da saúde pública, então vocês vão ler com todo o cuidado, presta atenção que tem uma parte que está grifada, né? Então, aí vocês vão ler com cuidado. Então, aqui embaixo, como todo vídeo que eu passo para vocês, eu já dou aí algumas respostas. A primeira está perguntando assim: qual gênero textual o texto acima pertence? Um artigo de opinião, né? Para que serve um texto como esse? Tratar um assunto polêmico por meio de uma tese e argumentos. Isso é um artigo de opinião. Um artigo de opinião é um texto argumentativo, onde, por meio de uma tese, o que é uma tese? É a opinião do autor. Se eu sou a favor ou contra, se eu concordo ou não, tá? E argumentos, explicando o porquê desse meu posicionamento, tá? Na número 3, eu pergunto assim, ó, o tema é o assunto abordado pelo autor ao decorrer do texto. Qual é o tema desse texto? Qual é o tema desse texto? A saúde pública, né? No caso do artigo de opinião, a tese é a posição do autor em relação ao tema abordado.
Qual é a tese defendida pelo autor nesse texto? Qual é a tese? Qual que é a opinião? Ele é a favor ou contra? É a letra A correta. O autor diz que o sistema público de saúde é caótico e é um problema político, tá? E na 5 e última, os argumentos são partes do texto que comprovam a tese abordada pelo autor. Por exemplo, a culpa disso não é a maior parte, não é, na maior parte, sabemos que é nossa mesmo. O povo deve ter o político que merece, grifado no texto. Então, você volta lá e vê o que está grifado. Assinale a alternativa que demonstre. Então, vamos lá. Na letra A, está falando assim, é uma cidadezinha interiorana, calma e considerada uma cidade polo. Não, porque aqui está caracterizado, não tem nada a ver. Meu município Remígio está localizado no Brest. Também não, aqui só está falando o lugar que fica. Olha a letra C, que é a correta. O que falta é uma tonelada de vergonha na cara, interesse, comprometimento e planejamento daqueles que são responsáveis por administrar o dinheiro público dos nossos impostos. A corrupção e o péssimo eleitorado brasileiro são em quem nós devemos pôr a culpa. Então, a correta aqui é a letra C. Por quê? Porque aqui ele está argumentando, ele está falando que esses postos de saúde, essa saúde pública dessa cidade onde ele mora, são horríveis, porque os políticos têm interesse, eles não têm comprometimento, eles não têm planejamento, e eles que são responsáveis por administrar esse dinheiro, e não administra direito. Então, essa corrupção e o péssimo, né, pensamento do povo eleitor brasileiro, que não vê, não está na cara o que ele vê, a culpa disso tudo é do povo brasileiro, tá? E aqui eu encerro o meu vídeo. Tomara que vocês vejam esse vídeo que eu estou colocando, que já vem com a correção, tá? E um beijo, até o próximo vídeo.